Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em mais um episódio. Hoje vamos falar sobre ansiedade, o medo que o homem vive em alerta. Vamos falar sobre o que parece forte, muitas vezes sorri, trabalha, resolve problemas, cuida da família, mas está intensamente ansioso pelo trabalho, pela família. Vamos adicionar aqui o Gabriel para entrar na live com a gente. Mas estamos aqui. Oi, Tô Gabriel. aqui. Tudo Tudo ótimo. bem? Eu tô bem, e você? Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Sim, tudo Ótimo, tranquilo. ótimo. Que Legal. maravilha. Então estamos aí, né, pra gente fazer essa live aí, né, dessa semana. Veja que a gente vai falar para ser um pouquinho menos ansioso nesse dia a dia, né? Diz que existe uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que 9,3% da população do país, né, vive ansioso, né? Principalmente do brasileiro, porque tantas oscilações do mundo, da família, dos relacionamentos, do trabalho, né, que né, é quase muito difícil a gente não criar uma certa ansiedade, não é verdade, Gabriel? A ansiedade, eles dizem, eles consideram ela uma entidade agora atualmente isolada, né? Como Hum. se fosse uma doença como depressão, como bipolaridade, como TDAH, ansiedade, ela se torna um diagnóstico, né? Eu sou ansioso, né? E eu estava dando uma lida sobre isso, sobre como que a gente lida com a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um mecanismo natural de sobrevivência nosso, tá? Nós, nós fomos crianças, entramos num mundo e esse mundo ele ele não foi como a gente imaginava. Ele foi um mundo muito agressivo, muito seco, muito ríspido, muito que nos machucou muito. E o nosso self se fecha e a gente para de querer se relacionar com o mundo. Então, tudo que acontece com a gente, nós temos um medo, né? Eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de me expressar, eu tenho medo dos relacionamentos, e esse medo faz com que qualquer relação, qualquer ação que a gente faça nesse mundo esteja ligada a uma preocupação. A gente não faz uma ação por agir. Eu não faço uma ação, trabalhar tranquilamente, conversar tranquilamente, me relacionar tranquilamente. Tudo nós temos uma expectativa, né, Mônica, de que algo ruim vai acontecer, ou a nossa ação vai ser mal interpretada, ou o nosso relacionamento vai dar errado, ou o nosso estudo não vai dar como a gente imagina, e nós acabamos nos fechando em nós mesmos, né? E quanto mais ansiosa a pessoa, mais ela tem dificuldade de se expressar, né? É isso mesmo, né? Existe é como uma entidade que grudou na gente e não deixa a gente ter paz, né? Existem Sim. várias formas de olhar para isso, porque tudo depende do que a pessoa tem muita dificuldade de estar presente hoje nas coisas que estão fazendo, porque tem muitos gatilhos, né? Celular, é TV, é pessoas ligando, é mensagem para responder, é problemas para resolver com a mãe, com o tio, com o vizinho, com o pai, com enfim. Então acaba criando uma demanda muito grande que seria tão mais fácil de resolver só o nosso problema. É, mas isso é complicado, porque por que a ansiedade se tornou uma rotina? A maioria das pessoas tem algum momento ansioso
durante o dia ou durante a semana. Hoje, praticamente, ela é uma entidade presente em com todas as pessoas, né? Nós temos uma sociedade hiperconectada, hiperprodutiva, extremamente veloz, né? E para nós conseguirmos estar conectados a todos os nossos amigos, todas as coisas que a gente quer fazer, todas as nossas atividades, nós criamos um volume de informação e relacionamento muito amplo, muito grande, muito maior do que normalmente era no passado, né? Às vezes, eu me lembro da minha infância, porque eu sou de uma geração em que eu consegui passar por todas as fases, né? Uma fase onde não existia celular, uma fase onde só existia um telefone, por uma fase onde iniciou o celular e o computador. Então, eu me lembrava como que era quando eu era jovem. Às vezes eu passava semanas sem falar com amigos, com parentes, com colegas. Estava tudo bem. Às vezes a gente ia para a praia e ficava numa praia sem telefone, sem televisão, por semanas e semanas, e aquilo estava tudo bem. Acordava, fazia passeios, e quando voltava da praia, quando voltava das férias ou de alguma atividade, aí ia ligar para um amigo para ir chamar para brincar, nem para perguntar o que que ele viveu, o que que ele passou. Os interesses nossos eram muito menores. Hoje nós temos no Instagram lá, né, milhares de amigos, cada um fazendo alguma coisa, nós estamos sabendo da vida de todo mundo ao mesmo tempo, né? E em relação ao trabalho, a mesma coisa, cada novidade do trabalho, cada ação do trabalho é extremamente ativa, a gente sabe notícias instantâneas, né? Do que está acontecendo no mundo inteiro. Isso não é tão bom, né? Não é muito bom. É bom a gente não saber das coisas, né? Eu também, na sala de terapia, eu vejo que as pessoas chegam com muita ansiedade, né? Porque às vezes o que que acontece? Cada um tem o seu tempo de evoluir, de buscar seu trabalho, de buscar sua faculdade, ter seu propósito de vida. Não é tempo igual para todos, né? Então isso acaba gerando uma demanda muito grande. Quando a pessoa se percebe assim, às vezes, mas eu fiquei tanto tempo sem fazer nada e agora quero fazer tudo de uma vez. E daí isso gera uma ansiedade tão grande na pessoa, ou ela vem olhar para a terapia e começa a ver, eu preciso organizar a minha casa, eu preciso organizar a minha vida pessoal, eu preciso organizar a minha vida com relacionamento. E ela quer reorganizar tudo de uma vez só. E isso causa o que é um tremor no corpo, a pessoa começa a suar frio, o cérebro começa a entrar em transe, que ele começa o quê? Ele acelera muito rápido, começa a ter esquecimento, dá uma compulsão alimentar muitas vezes, outras vezes a respiração fica ofegante e não consegue lidar com tudo isso. E às vezes preciso tirar um dia só para mim. E quando a pessoa tem dificuldade de tirar um dia só para ela, para fazer coisas só para ela, porque daí dá uma tensão no corpo, ela tira esse tempo para ela, mas se sente pressionada para a família, alguém está pedindo alguma coisa, ninguém tem mais esse tempo, esse tempo é só meu, eu vou cuidar só de mim nesse momento, vou fazer coisas que eu gosto e me deixo felizes, e isso precisa muito, é muito importante na vida das pessoas. Eu concordo, e um dos grandes pilares atualmente nos caminhos evolutivos a sociedade, ela cresceu tanto, as opções aumentaram tanto, o boom, né, essa bolha social aumentou demais que ela estourou. E felizmente ela estourou. Então nós vivemos agora em uma sociedade pós-fragmentária, né? Já fragmentou em mini tribos e as pessoas elas estão tendo que entrar em contato às vezes com elas mesmas, né? Isso é uma coisa maravilhosa que eu acho que está acontecendo, que permite que nós possamos entrar em contato com nós, na solidão, com nós na reflexão, se nós estamos sozinhos ou se estamos com poucos amigos. Isso é muito bom, tá? Porque faz com que nós possamos
normalmente entender como que é a vida de uma maneira mais básica, né? Então, quando a pessoa não consegue mais se relacionar com todos os amigos, não consegue mais captar tudo que a sociedade exige, tudo que o trabalho exige, não é um sinal de fracasso, eu acho. Eu acho que é um grande sinal de parar, refletir e rever as prioridades da vida, né? E aprender a gostar de si mesmo, aprender a ter um ritmo biológico bem básico, eu acho que é o primeiro passo que nós, quando nós estamos retomando as nossas vidas, quando nós estamos refletindo sobre o mundo e sobre as nossas ações, é a forma inicial de equilíbrio. As pessoas têm medo de ficarem sozinhas, de refletirem sobre o mundo sozinhas, de diminuírem o tamanho social delas, essa conectividade delas. E para tentar copiar todo mundo, eles fazem mais coisas do que são capazes de processar, né? E a ansiedade, ela é um subproduto de um comportamento acelerado, né? De um pensamento acelerado, de uma ação muito intensa. E nosso corpo vai pedir para parar, né? Ou com uma doença, ou com uma alteração de relacionamento, e tá tudo bem. É uma forma de resetar tudo, né? É bem isso daí. Veja que coisa importante que o Gabriel falou, né? Que às vezes a gente quer viver dentro de uma bolha, quer ter controle de tudo. E a gente não tem controle de nada. Veja que antes da gente começar a live hoje, eu comecei a tossir de novo, né? E eu disse, uau, vou mandar uma mensagem pro Gabriel e dizer, Gabriel, será que a gente entra na live hoje novamente? Porque algumas vezes, quando a gente está fazendo um movimento, a gente quer tanto estar no controle, que as coisas dão tudo certo, que a gente começa a tossir. E daí, veja que não é só um gatilho referente a isso, né? Às vezes tem memórias que a gente acessa e paralisa. Porque quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer esse movimento de querer dar palestra, eu comecei a fazer curso de oratória. Eu fiz há muitos anos atrás, assim, ó. E eu tô me soltando faz pouco tempo, né? E quando eu fui, a primeira vez que eu fui fazer, foi a minha primeira crise de ansiedade, olha só. É a primeira vez que eu fui fazer um movimento, me apresentar, que tinha que se apresentar, fazer um portfólio, se apresentar lá na frente de todo mundo como uma palestra. Eu entrei em crise de choro, comecei a chorar sem parar. Então, veja por quê? Por causa da ansiedade que eu criei, porque o que as pessoas iam dizer daquilo que eu estava fazendo, e se elas não aceitassem aquilo que eu estava colocando, de repente, ou que elas começassem a me olhar e tivessem julgamento com a minha roupa, com o meu posicionamento, porque a gente tinha todas umas regras para fazer, para estar naquele lugar e fazer tudo certinho. E daí criou uma ansiedade muito grande, assim, ó. E hoje é tão leve fazer, que às vezes quando eu faço um movimento, eu dou uma palestra, eu faço uma vivência, as pessoas chegam depois e dizem, Mônica, você fez curso de dicção. Quem me conhece sabe, né, que tu passou pelo processo para chegar nesse lugar. E mesmo É, assim a gente não desiste. Ah, estou aqui, vou fazer um movimento, ok. Não, a voz não está tão boa, mas vamos lá, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho que mostrar, eu tenho tudo organizado. Por que que eu vou ter medo? Por que que eu vou criar essa ansiedade, né? Porque a ansiedade não deixa de ser na frequência do medo. Eu estar buscando uma memória automaticamente, sem pensar, algo que eu já vivenciei, que não precisa mais. concordo, Mônica. Nesse sentido, a ansiedade, quando você vai se expor, né? Tem uma autora, que eu acho que eu comentei na outra vez, sobre a Brené Brown, que ela fala sobre a vulnerabilidade, né? Então, quando você fala algo, se expõe emocionalmente, mostra o teu ponto de vista, você abre brechas para as pessoas criticarem você, né? Não concordarem com você. E a maioria das pessoas, no meu ponto de vista, elas não concordam com a gente, elas têm as opiniões próprias dela. Então, os movimentos que nós fazemos aqui, por exemplo, eu estou aqui com você.
qual que é a minha intenção aqui? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser um orador, de ser um palestrante, de ser um comunicador, de ser remunerado por isso, de ser uma influência, de ter muitos seguidores. Eu estou aqui porque eu estou em processo de aprender o que a minha alma precisa e o que eu gosto de fazer neste mundo e que me preenche, que me satisfaz, que me faz crescer como ser humano. E uma das coisas que na minha pessoa aflorou foi estudar a parte psicológica, emocional, terapêutica do ser humano, porque eu estou aplicando em mim. E ao mesmo tempo que eu estou aplicando, que eu estou estudando, que eu estou me tratando, eu vou me comunicando com pessoas que têm uma afinidade comigo. Então, o objetivo da gente num processo de vivência nunca é agradar alguém, nunca é ter influência, nunca é ter importância, porque realmente, graças a Deus, as pessoas pensam muito pouco na gente. Uhum. Elas se importam muito pouco com a gente e elas não têm interesse em nós. Quando eu me dei conta disso, né, há alguns anos atrás, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que ligam, que pedem para saber como nós estamos, que realmente. Então, resume-se a alguns poucos familiares, alguns poucos amigos, e, e nós também. E essas são as pessoas que são importantes para nós termos um feedback. Mas o resto das pessoas simplesmente vivem a vida delas. E essa sensação de você não ter a obrigação de convencer ninguém, Não de esperar expectativa. agradar as pessoas, te tira muito da ansiedade, tá? No meu caso, me tirou Uhum. muito, né? Eu não estou preocupado se alguém concorda ou não comigo. Obviamente, se eu falo alguma coisa e alguém de fora me traz um feedback construtivo, bem interessante sobre o assunto que eu falei, eu adoro, eu internalizo, eu pego. Agora, se alguém critica por criticar, é a opinião pessoal dessa pessoa, né? E mais esses momentos que nós estamos aqui são trocas de experiências pessoais, né? Muito mais do que aulas, do que postulados, do que cursos, do que princípios ou do que verdades absolutas, né? São Sim. trocas de experiências pessoais que eu Uhum. acho que as pessoas podem fazer mais isso, né? Dar É a opinião delas, se expressarem, né, Mônica? isso aí. É não criar muitas expectativas, né? Quando a gente não cria expectativas sobre o outro, a gente tem ganhos gigantes. Isso eu aprendi, é maravilhoso. Não Então, tem dúvida nenhuma. E fica muito gostoso a relação, porque eu tenho um amigo. O que que eu quero deste amigo? Naquele momento, a presença deles, uma troca, né, um apoio estrutural, afetivo. O que que eu quero da minha família no momento que eu estou com eles? É um acolhimento, é uma troca naquele momento. E tirando essa exigência de pertencer e concordar o tempo todo, permite que nós possamos ter uma vida mais autêntica. E a autenticidade está ligado muito com a solidão, tá? eu Eu, sei. eu tenho a minha autenticidade, eu tenho a minha verdade. E a maioria das pessoas são totalmente diversas da gente, né? E viver bem consigo mesmo e aceitar uma rotina pessoal extremamente focada no autocuidado, no autocentrada, focando no trabalho, no cuidado com o corpo, na saúde mental pessoal, é muito gostoso. A gente vai criando uma rotina básica de vida. E essa rotina tira muito da ansiedade. Obviamente, num primeiro momento, as pessoas que estão muito conectadas, que têm muitos amigos, que têm muitas coisas, às vezes acabam ficando mais tristes nesses movimentos iniciais de autodescoberta, né? Porque é muito solitário, né?
Quanto mais a gente busca, mais sozinho a gente fica, né? Porque a gente faz escolhas diferentes que o outro não consegue, ou não quer olhar para isso, ou Não é acha o que é momento, besteira, né? ou que não vale a pena. Então a gente precisa primeiro buscar um diagnóstico, entender de onde vem, por que que isso aconteceu, né? Buscar um auxílio, porque sozinho a gente não consegue, às vezes, entender algo que está tão claro, está na nossa cara, a gente não entende. Então a gente É precisa buscar tudo isso. perfeito, Mônica. Então, o tratamento, o, os estoicos, os filósofos do passado, eles falavam, não queira controlar os resultados, Hum, né? A filosofia hindu, ela fala isso, né? Quando, lá no Bhagavad Gita, que é um texto sagrado em sânscrito dos hindus, tem um príncipe, né? Que é o Arjuna, que ele vai para a guerra. E ele, que é o Mahabharata, que ele está indo para uma guerra muito grande do karma contra o Dharma, né? É uma guerra simbólica. E Krishna fala para ele que ele é responsável pela ação dele e nunca pelo resultado. isso. Se nós fazemos a nossa ação em sintonia com os nossos valores, respeitando os valores dos outros e não esperando nada em troca, nós conseguimos uma coisa muito rara nesta vida, que é o equilíbrio e a paz espiritual. Hum, Não esperar o resultado de uma boa ação, de ser uma boa pessoa, de trabalhar adequadamente, de viver uma vida regrada, adequada, digna. Isso vai ter muito pouco feedback, vai ter muito pouco resultado das outras pessoas. Às vezes, muitas vezes, pelo contrário, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, ela pode ser, às vezes, enganada, maltratada, confundida, e continuar na sua jornada espiritual sem expectativas dos resultados físicos daquilo, é o que torna nós muito fortes espiritualmente, como os estoicos falavam, né? O único controle que existe no mundo é do corpo e dos pensamentos, juntamente com o equilíbrio emocional. Isso eu posso fazer. Controlo o que eu penso, controlo a expressão das minhas emoções através do controle dos sentimentos e o autocuidado corporal. Conseguindo isso, tá bom, tá suficiente. O resto é lucro, né? isso aí mesmo, isso aí mesmo. Porque quando a nossa ação é feita para e não prejudica as pessoas ao nosso redor, a nossa ação é feita com, com bondade, a nossa ação é feita para que equilibre o campo meu e das pessoas ao meu redor. Sem criar confusão ou conflitos, eu vou criar coisas boas, eu vou trazer coisas boas. Então, não, dependente do que eu fizer, eu não consigo mudar minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, né, o meu namorado, ninguém eu posso mudar. Mas dentro das minhas ações, a pessoa me vendo com as minhas ações diferentes, muda todo o meio. Então, é esse entendimento que a gente precisa entender. Quando alguém vem e aflora algo em mim, vou limpar na minha pessoa aquilo que aflorou. Nem sempre é meu, mas se aflorou, eu preciso olhar para isso, eu preciso ter o entendimento, eu preciso olhar para isso mais de perto e entender para sair desse estado de emoção, seja medo, ansiedade, raiva ou qualquer outro motivo que esteja ocorrendo. Se eu ficar totalmente no drama, ou ficando que aquilo que está acontecendo eu não mereço que aquilo está acontecendo, eu tenho mais problemas, eu tenho mais confusão, eu crio mais conflitos, porque daí eu estou julgando essa ação da outra pessoa, né? Porque eu tenho entendimento de fazer algo que não vai prejudicar essa pessoa, mas às vezes o entendimento dela não é esse, ela precisa evoluir um pouquinho mais, né, na mudança com o meio, com as minhas ações, mudar um pouquinho mais para chegar nesse estado da mudança também. Nós somos seres, Mônica, reativos, tá? Então, tem uma ação sobre nós, uma palavra, um sentimento, uma ocasião, uma situação que acontece, e imediatamente a gente responde emocionalmente e verbalmente. Aí, Essa forma reativa, ela faz com que nós falemos, dissemos, né, dissemos coisas muito erradas.
Do ponto de vista para controle da ansiedade e para controle das nossas ações, Viktor Frankl fala uma coisa muito bonita, que é o pai da logoterapia, né? Que é a terapia do sentido, do propósito. Ele fala assim, entre o, o impulso, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço de tempo, uma pausa. Então, eu recebi uma palavra, um palavrão, uma agressão. Eu pego, sinto a emoção, às vezes foi nervosismo, ansiedade, tristeza. Eu paro, eu nomeio. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo. Terceira, por quê? Eu vou entender, olha, o meu corpo está reagindo com a aceleração do coração, com o meu pensamento, com o meu tremor, porque eu recebi esta agressão verbal. Terceiro, quarto, lá para frente, o que eu posso fazer com isso? Olha, será que essa pessoa precisa que eu responda dessa maneira? O que eu vou responder? Se é uma pessoa estranha, eu vou me afastar. Se é uma pessoa que eu amo, algum familiar, eu vou me calar nesse momento, porque ele está desequilibrado. E aí eu vou tomar uma ação. Então, eu estico o tempo de estímulo e resposta ao máximo, tá? Isso permite muito no controle da ansiedade e permite muito que nós não caiamos em erro de respostas, em falar o que a gente não quer, em sentir o que a gente não quer, ou de tomar decisões precipitadas, né? Então, a ansiedade, ela veio depois de a gente ter feito muita coisa errada, falado muita coisa errada e experimentado muitas coisas ruins ao longo da vida inteira. A pessoa, ela tem medo de tanto ter caído do cavalo, de tanto dar com os burros na água, de tanto ser gato escaldado. Obviamente, para não acontecer novamente, a gente se cerca de armaduras protetoras. E a ansiedade é isso, né? Então, ter tempo para raciocinar, ter tempo para falar, isso ajuda muito a diminuir a resposta reativa e ansiosa da nossa vida. E passamos a ser seres mais reflexivos, seres mais integrados, e a resposta mais lenta. Eu gosto muito que os americanos falam um termo que é I will sleep over it, que na tradução é eu vou dormir sobre o assunto. Então eles recebem uma informação, uma notícia, uma coisa ruim e eles falam, não, eu vou dormir e amanhã eu vou te responder. E eu acho muito bonito esse ditado americano, esse dito americano, que é uma coisa que a gente poderia usar muito no Brasil. Eu recebi uma notícia de um namorado, de um marido, de uma empresa muito importante, muito emotiva. Eu estou passando por uma situação. Eu vou parar, eu vou refletir, eu vou dormir. Amanhã, que eu estou com menos hormônio, de cortisol, de adrenalina explodido, eu vou analisar esse assunto de uma maneira mais racional e refletida. Com certeza eu vou ter uma resposta melhor para dar para a pessoa, para o trabalho, para a faculdade, para as coisas do mundo, né? Então, a minha dica que eu faço, que é o que eu tento para minha vida, é não responder imediatamente a uma agressão, não responder imediatamente a um ataque, não responder imediatamente a um estímulo. Entender, nomear, interpretar, aí criar um plano de ação. E um plano de ação que está ligado com os valores que eu tenho, tá? Porque eu levei um tapa na cara. Obviamente, aquilo me deixou assustado, acelerou o coração, me deu uma descarga adrenérgica. Eu vou lá dormir, me afastei da pessoa que eu levei o tapa, no outro dia eu vou repetir. Que plano de ação que eu vou fazer? Olha, se essa pessoa continua me agredindo, eu vou me afastar dela. Como eu sou cristão, e sou uma pessoa que está querendo seguir a Jesus, a me tornar uma pessoa melhor, eu vou criar uma
reação não vingativa. Vou perdoar, eu vou me afastar, eu vou tomar um caminho mais de entendimento daquela situação, eu vou me preservar mais, mas nunca vou criar uma resposta na mesma moeda, que é o que uma alma reativa faz, né? Ah, eu vou processar essa pessoa, eu vou me vingar, eu vou querer que ele pague. Isso são respostas reativas e que às vezes pode até ter razão. Por exemplo, a pessoa me agrediu, eu vou querer processar ela, por exemplo. Eu vou querer me vingar. Sim. Mas será que isso está alinhado com os meus valores? Porque tem muita gente que é normal processar, acha válido, defender os direitos, ter a justiça. Parabéns, isso cada um tá. Isso fere o teu valor. Se isso fere, a tua ação reativa vai te deixar pior, tá? Então, é muito melhor apanhar que bater, é muito melhor ser agredido que agredir, é muito melhor perder do que ganhar em cima de alguém, tá? E é uma lógica cristã que é um pouco invertida e que no mundo atual, que é um mundo extremamente de justiça social, de reparações profundas, é muito difícil de ser entendido uma pessoa que aceita esse caminho. Ela é considerada um trouxa, um burro, um fraco, um perdedor. Mas eu garanto para vocês que você estar alinhado com uma filosofia cristã e de respeito ao próximo, ela é a única filosofia que entrega propósito de vida, que entrega equilíbrio e a longo prazo entrega paz, tá? Olha que lindas Todas as palavras. outras, Pode... todas as outras, Mônica, levam desequilíbrio, tristeza, confusão, tá? Na minha humilde experiência, tá? Olha que lindas palavras do Gabriel, né? E como ele falou antes, né, na meditação, na respiração, que vem do Oriente, uma técnica, né, que vem do Oriente, que ensina, né, que as pessoas, quando ela respira, medita, muda o seu olhar para aquilo, entende? Olha com outro olhar, cura aquilo que aflorou na gente ou na pessoa, enfim, e muda esse olhar. Então, a proposta da meditação não é lá só para o que que eu vou fazer com a meditação? O que que ela está querendo me dizer? É acalmar o pensamento. Quando a gente acalma o pensamento, é maravilhoso. É esse o convite para que todos consigam acalmar o pensamento. Porque o conhecimento, o saber, o propósito, as habilidades e competências, todo mundo nasce com elas. Mas tem algumas dificuldades porque não consegue parar um pouquinho, não consegue se conectar consigo, seja com a natureza, né? Seja fazer alguma coisa que gosta, o que é que for que dá leveza para o corpo e para a mente. E tá aí Sabe no que estado de procura, né? Procura excessiva, seja buscar alguém, fazer uma acupuntura, uma massagem, terapia, né? E várias outras técnicas, enfim, para se acalmar, como seria importante, né? A você falou yoga, meditação, né? Mas essa técnica que eu estou te falando, ela já se ocidentalizou. sim, porque Nas ela, na verdade, empresas, através da meditação, tu já faz isso, né? E quando tá nas, calma, ela já vai para esse lugar. então, para a pessoa que acha que a meditação é algo não psicológico, científico, terapêutico, existe o mindfulness, que é uma ocidentalização do padrão de uma técnica que ela pode ser usada livre do conceito religioso em hospitais e em empresas. Né? Também existe, eu estava agora vendo hoje à tarde sobre isso, eu tenho um grupo de que a gente fala sobre saúde, espiritualidade nas quintas-feiras à noite no centro que eu frequento. E eu estava pegando um material e eu peguei um material da Harvard Medical School, da Escola de Saúde de Harvard, em que eles falam exatamente o que eu falei hoje com vocês, que assim, para você ter um bem-estar de saúde, é muito importante, sempre que chegar um estímulo auditivo, visual, físico na vida de vocês, você ter um tempo e um delay para responder. Você precisa reconhecer que estímulo é esse, interpretar, significar com os teus valores
e aí depois disso agir de uma maneira sempre alinhada com os teus valores. Nunca haja contra os seus valores. Eu sou cristão, mas nesse caso eu vou me vingar. Eu sou bom, mas nesse caso esse filho da mãe precisa pagar. Eu sou ligado a Jesus Cristo, mas nesse caso eu vou fazer diferente. Não vai se dar bem, tá? Não. Então, não dá para servir a dois deuses. Não dá para servir a Deus nem a Mamon. Escolha um deles. E se você quer ser uma pessoa boa, perdoar, viver em harmonia, incorpore na sua vida ações que alinhem-se com os teus valores. Você quer ser uma pessoa vingativa? Você quer um justiceiro social? Você quer fazer a vida ferro e fogo? Tudo bem, está dentro das leis, siga essas leis, mas veja se isso está alinhado. Porque muitas vezes nós falamos de um jeito e agimos de outro. E isso cria uma confusão paradoxal. Por isso que existem tantos homens e mulheres, principalmente mulheres, extremamente destruídas depois de relacionamentos. Por quê? Porque a mulher, ela é boa, ela é amorosa, ela é cristã, mas ela toma ações muitas vezes contra o companheiro ou ex-companheiro extremamente malignas. E isso cria uma confusão cognitiva. A gente chama isso de dissonância cognitiva. E a mulher fica com uma culpa interna profunda das ações que ela fez. Então, aborto, abandono, processo sem fim, raiva direcionada ao marido. E inverso, o homem com a mulher também, tá? O homem se vinga, age de maneira agressiva, bate, algo dissonante com os valores cristãos dele. Lá para frente, essas ações geram um desequilíbrio psíquico e faz com que a pessoa tenha ansiedade crônica, medo, culpa e psiquicamente esteja um caco. E você, Mônica, que é uma terapeuta que lida com muitas mulheres, tenho certeza que lida com muitas que estão sozinhas, pergunte para elas se elas não estão em conflito psíquico, tá? Cheguei a me arrepiar tudo. Tá? Só de Elas pensar, né? dizem uma coisa Que e fazem agem isso. de maneira. Não, eu sou evoluída, mas nesse caso eu tenho que arrebentar, tá? Isso daí, é isso daí, né? Então, Tome cuidado com o Deus que você serve, com as ações que te levam a determinados resultados. Porque neste mundo, no mundo que eu e você estamos falando no mundo das emoções, no mundo da integração, da espiritualidade. então, Neste mundo, quem ganha, perde. Quem se dá bem, se dá mal. exemplos Aqui lindos, é né? agredido, tá bom? Eu falo muito assim, olha, você está falando tal coisa, mas está agindo de forma diferente, você não está compatível com aquilo que está falando, começa a se escutar, né? Então, como seria colocar uma música, né, se escutar, tirar um tempo pontual, como eu tenho tempo de ir no trabalho, como seria ter um tempo para olhar para minhas questões, como seria o tempo de me escutar, de escrever, botar num papel como, né, Isso. a escrita terapia, como Falou seria, super bem. né? Escrever aquilo que você está sentindo. Isso. Colocar no papel, dar um tempo para conversar com o seu terapeuta, com o psicoterapeuta, com o seu pastor, com o seu padre, com o seu líder espiritual, discutir com outras pessoas, famílias, devagarinho, para depois tu levar uma resposta àquilo. E tome cuidado também com as pessoas que te aconselham. Porque muitas pessoas que te aconselham podem não ter o mesmo valor e crença que você. Principalmente em relação a coisas jurídicas, tá? Isso daí. Então, Tome faça cuidado. leituras prazerosas, tenha entendimento, estimule esse olhar, né? Que nem o Gabriel falou, olha só, eu busco estudar nos meus tempos vagos, olhar para tudo isso, né?
como seria fazer um balanço da própria vida, como seria interagir com mais pessoas, sair daquele mundinho que criou uma bolha ali, sair desse lugar, ter mais entendimento, ter uma noite tranquila de sono, né? E diz que o nosso sono, ele é aquilo que a gente trouxe no dia, né? É, a gente E processa, né? como O seria limpar o Freud fala, pensamento Jung antes de fala, dormir, né? processamos todo o nosso, tudo que a gente teve um input que não conseguiu processar é trazido de novo à consciência para nós podermos processar aquilo. Por isso que é importante o sono. E, Isso daí. e repetindo a dica dos americanos, né? Durma sobre o assunto. Eu acho muito bonito Uhum. isso. Tá bravo com alguém, tá com raiva, dorme. Vai dormir, faça uma oração, que é sempre do ponto de. Eu sou cristão, sou espírita, espiritualista. Eu vou fazer uma oração. Olha, essa pessoa me tratou desse jeito, ela tá me tratando assim, ela não tô feliz com o que está acontecendo. Eu apresento isso para o meu Deus, para os meus valores. Teve uma vez muito bonita que eu fiz uma oração, Mônica, para terminar, para fugir um pouco da parte mais técnica e para a parte mais dos sonhos, né? Eu tinha que tomar umas condutas na minha vida e eu fiz uma oração pedindo para Deus me ajudar antes de dormir. E daí eu sonhei que eu estava num céu bem lindo, cheio de nuvens maravilhosas, iluminadas por raios solares, sabe? Lembrando aqueles céus dos pintores renascentistas, sabe? E nesse céu tinha um museu muito lindo. E as obras que estavam lá eram obras gigantescas, eram quadros do tamanho de edifícios, de paredes, assim, eram quadros vivos. Os quadros eles eram coloridos e se mexiam, as pessoas, as paisagens, os animais, as árvores eram vivos. O quadro não era estático. E eu estava caminhando lá e eu parei num quadro lindo, que era uma paisagem provençal francesa, assim, sabe? Castelos e árvores e lagos, a coisa mais linda que eu não consigo traduzir, né? Não tem como. E tinha um texto iluminado, assim, brilhoso dentro desse quadro, que estava escrito em francês. E eu não sei francês, nada. Só que no sonho eu li. Eu vi que era francês e li e entendi. E daí eu acordei. E o que estava escrito é assim: o único caminho para você é o amor. Legal, né? E eu acordei e o meu sonho, que foi, né, eu dormi sobre o assunto, tive uma pausa para refletir, alinhei com o meu valor e eu recebi a resposta do meu inconsciente, que é É, assim: recebendo, né? alinhe-se com o que você acredita. Como que você vai se comportar com uma pessoa, com uma situação? Amando e respeitando essa pessoa. Sim, Ponto. E aí eu baixei as minhas respostas, baixei as minhas condutas, mudei o meu comportamento e desde aquele sonho eu tenho agido diferente. com todas as pessoas, sabe? Porque no meu sonho estava dito assim, é o único, não tem dois caminhos para mim. Sim. Mas é o Para mim. único, é o amor que cura para tudo, né? Então, Então, né? a resposta para mim é aprender a amar os outros, reconhecer os outros como pessoas importantes, dignas, verdadeiras, que têm as opiniões delas, que querem viver a vida delas, não segurando ninguém, não forçando ninguém, deixando os outros se expressarem, viverem, e eu posso amá-los de perto, à distância, e isso para mim me deu uma calma, uma serenidade e uma resposta muito boa, tá? E é isso que eu sigo para mim também, tá? Além do tempo para responder, que a gente falou para controlar a ansiedade, olhar tudo e todos com o filtro do amor, de uma grande família espiritual. Isso ajuda muito nós criarmos um propósito de vida alinhado com os nossos valores, com o meu Deus e Isso aí. curando muitas das minhas ansiedades. Eu tenho muita coisa ainda, mas para muitos assuntos, muitas pessoas,
eu consegui me tranquilizar, né? Lindo demais, né? Lindo demais. Veja só, né? Que lindas palavras do Gabriel. E para quem está ali na sua casa, né, não consegue meditar, parar, se acalmar, como seria cansar o corpo, né? Fazendo algo para descansar a mente. Mas o que que a Mônica está falando, né? Como seria fazer uma corrida, dançar, fazer uma natação, né? E tantas outras coisas que pode se fazer para aumentar uma capacidade, né, pulmonar, para regular a substância relacionada ao sistema nervoso, para ganhar um ganho maior, induzindo relaxamento mental, né, através da água, da dança, da corrida, enfim, que é maravilhoso. Né? Hoje o Gabriel falou bastante, eu disse, Gabriel, fala bastante aí, né, para que a minha tosse não vinha. E não veio, veja só, né? Quando eu Eu, baixei minha roupa, né? Veja como é lindo quando a gente se sente confiável com aquilo que está fazendo, seja confiado com a pessoa que está fazendo um movimento, sai da armadura que, né, por mais evoluído que a gente é, às vezes também a gente cria algumas armaduras por algum motivo de memórias que estão acionadas e precisam ser limpadas. Então, fica o e nosso convite aqui para todos, né, que estão na sua casa, para se conectar com tudo isso, para ter o entendimento, né? Todas as lives vão ficar gravadas. E eu tenho um convite novo, Gabriel, que além da nossa, que vai ser a nossa última live, que vai ser na próxima segunda, que é o nosso fechamento da quinta live, de quinta episódio nossa, vai ter a Helena de Portugal, ela que fez a gente acabou criando mais movimentos dentro do nosso projeto T-Power. Ela vai falar sobre relacionamentos narcisistas. Ela já olha que esteve legal. dentro de um e ela ajuda pessoas referente a esse olhar. Então, a gente vai fazer nessa sexta-feira, dia 31 de agosto, às Perfeito. 18h30, antes da nossa de segunda-feira, o nosso próximo episódio. Então, muita novidade vem aí, né? Porque quando uma coisa começa, muitas outras portas se abrem, apareceu mais movimentos, novos olhares, novos convites para fazer novas coisas. Isso aqui nos impulsiona para a vida, isso que nos impulsiona. Opa, estamos olhando para isso, estão mandando movimentos, estão fazendo perguntas, estão mandando no particular. Mônica, tu não vai desistir depois que acaba com o Gabriel, né? Então, como seria criar uma comunidade para passar, né, fazer esse movimento? A Helena também disse, Grupos, né? Mônica, tu não criou a comunidade ainda? Faça esse movimento. Então, vou criar a comunidade essa semana, vou colocar o link na bio para quem quiser entrar, a gente vai divulgando mais lives, fazendo mais movimentos, né? Perfeito. Quando o Gabriel estiver aqui na cidade, por aqui, que vai vir a Caxias, também vamos fazer alguns movimentos juntos, a gente vai É, comunicar todo mundo, não é a mesmo, gente está Gabriel? vendo a data, mas eu acho que ia ser 3 de outubro, mas vai mudar. Eu acho que vai ser 24 de outubro. Hum. Eu vou ir para dar uma palestra no Jardelino Ramos, até com todos convidados aí, o pessoal da região aí, né, de São Marcos e todo mundo, porque eu vou lançar um livro infantil meu e Olha, da Daniela, que é também frequenta o Jardelino, e também a gente pode, às vezes, um dia antes, poder fazer um uma movimento. aula presencial aí com todo esse grupo aí que tu quiser, né? Assim que você tiver a data, eu já providencio aqui, né? Você vai estar aqui para o dia 24, ou vai chegar na sexta, a gente providenciou para o dia Eu acho 23, que, né? eu acho que eu vou chegar na quinta, daí sexta a gente pode fazer algo. Ah, então já vou, já, ver uma data nova para nós aqui, né? Dia Tá. 20 10, a 23 do 10, eu já vou organizar aqui daí. Podemos fazer até no Jardelino lá, se você quiser, num Sim. lugar amplo, a gente vai ver com o pessoal lá, tá bom? Bom, muito obrigada, Eu que Gabriel. Muito agradeço. Muito obrigada a boa todos noite a que estão todos. aqui. Obrigado E logo por mais a gente se vê. Gratidão. Tchau, tchau.